Você já parou para pensar por que algumas pessoas acumulam coisas de forma excessiva, mesmo quando não tem mais espaço ou necessidade para elas? O que faz alguém se tornar um acumulador? Não estamos falando apenas de objetos físicos, mas também de sentimentos, memórias e até relacionamentos. O acúmulo é um comportamento complexo, muitas vezes invisível para quem está de fora, mas que impacta profundamente a vida de quem vive dentro desse ciclo. A verdade é que se tornar um acumulador não é uma simples questão de gostar de coisas. Há uma dinâmica emocional e psicológica muito mais profunda envolvida. Primeiro, precisamos entender que o acúmulo não é apenas sobre o espaço cheio de objetos, mas sim sobre o vazio interior, que muitas vezes está sendo preenchido com coisas externas. Uma pessoa pode começar a acumular porque sente uma necessidade inconsciente de controlar seu ambiente. Quando o mundo lá fora parece fora de controle ou incerto, a tendência pode ser buscar uma falsa sensação de segurança, criando um ambiente onde tudo é seguro, previsível e controlável. O acúmulo, então, se torna uma forma de tentar compensar essa sensação de perda de controle, buscando um refúgio em meio ao caos. Mas o que leva alguém a acreditar que um simples objeto possa dar esse tipo de segurança? Muitos acumuladores têm histórias pessoais de perda ou trauma, como uma infância marcada por instabilidade ou uma perda significativa. O acúmulo se torna uma maneira de preencher um vazio emocional, onde cada objeto é uma forma de criar apego e resistência ao medo de perder novamente. Para muitos, o objeto acumulado não é apenas um item, mas uma forma simbólica de fixar um momento no tempo ou de reter uma memória que se torna difícil de abandonar. Nesse cenário, o apego a objetos não é mais racional, mas emocional. Cada coisa acumulada tem uma história, uma conexão, algo que faz a pessoa sentir que, ao se apegar àquela coisa, ela está segurando um pedaço de algo que nunca quer deixar ir. Além disso, o ato de acumular muitas vezes está relacionado à dificuldade de lidar com o desapego. O desapego é um processo emocional difícil, que envolve deixar ir o que não serve mais, o que não traz mais valor ou o que já cumpriu seu propósito. Para um acumulador, esse processo é doloroso demais. Cada objeto se torna um pedaço de identidade. E quando se precisa deixar um pedaço de si para trás, a resistência é imensa. O medo do vazio, o medo de perder algo importante, é tão grande que acumular se torna a única forma de garantir que nada será perdido. Mas e quando o acúmulo começa a prejudicar a vida da pessoa? Quando o espaço físico e emocional se tornam tão sobrecarregados que a pessoa não consegue mais funcionar de forma saudável? Isso é um sinal de que o comportamento de acumular se tornou um mecanismo de defesa que está fora de controle. E aqui entra um ponto crucial. O acúmulo não é apenas um comportamento compulsivo, mas uma forma de evitar o enfrentamento de emoções difíceis. Muitas vezes a pessoa que acumula está tentando fugir de questões internas, de sentimentos não resolvidos ou de situações que ela não sabe como lidar. A boa notícia é que esse comportamento pode ser modificado, mas isso exige um processo de autoconhecimento e mudança. Para que um acumulador consiga começar a soltar o apego a coisas e a padrões de pensamento que o mantém nesse ciclo, ele precisa primeiro entender a origem desse comportamento. O autoconhecimento é a chave. Ao compreender que o acúmulo não é apenas sobre o objeto, mas sobre o medo de perder, a pessoa pode começar a enfrentar essas emoções e a trabalhar no desapego, tanto de objetos quanto de pensamentos e emoções, que a mantém presa ao passado. A terapia pode ser uma ferramenta essencial nesse processo. O apoio profissional ajuda a pessoa a entender a raiz de sua necessidade de acumular e a desenvolver estratégias para lidar com as emoções subjacentes. Através do autoconhecimento e da reflexão, é possível começar a libertar-se do apego, não só aos objetos, mas às crenças que sustentam esse comportamento.
O acúmulo é um comportamento humano complexo, com raízes emocionais e psicológicas profundas. Não se trata apenas de gostar de coisas, mas de um processo inconsciente de tentar preencher algo que está vazio por dentro. Mas, ao reconhecermos esse comportamento e entendermos sua origem, podemos começar a caminhar em direção ao desapego, à liberdade emocional e à criação de um espaço mais saudável, tanto em casa quanto dentro de nós mesmos, porque no fim das contas, o verdadeiro valor da vida não está nas coisas que possuímos, mas nas conexões que criamos e no espaço que deixamos para o que realmente importa. Para um acumulador, o simples ato de guardar objetos pode parecer uma solução temporária para a ansiedade e a necessidade de controle. Porém, com o tempo, o efeito se torna contrário. O acúmulo, em vez de trazer conforto, acaba criando uma prisão invisível. O ambiente sobrecarregado começa a gerar um estresse constante. Não é raro que uma pessoa que acumula se sinta sobrecarregada pela quantidade de coisas ao seu redor. Mas ainda assim, a ideia de se desfazer delas provoca uma sensação de desconforto emocional. Esse ciclo de acumular e hesitar em soltar é o que alimenta o transtorno, criando um dilema contínuo de querer manter tudo, mas não saber como lidar com o peso dessa carga emocional e física. Esse comportamento também pode ser ligado à procrastinação. Muitas vezes, o acumulador adia as decisões que envolvem desapegar-se das coisas, temendo que se desfaça de algo que possa ser necessário no futuro, o que cria uma sensação constante de incerteza. A procrastinação, em muitos casos, se manifesta na forma de não decidir. A pessoa se recusa a lidar com o que acumula, deixando para depois o enfrentamento da bagunça emocional e física. Esse adiamento contínuo impede que a pessoa alcance o equilíbrio e a clareza em sua vida, criando um ciclo que é difícil de quebrar. Além disso, os acumuladores frequentemente se veem envolvidos em uma luta interna entre a necessidade de manter as coisas e a percepção de que essas coisas estão tomando conta de sua vida. Eles sabem que estão vivendo em um ambiente bagunçado e caótico, mas sentem-se incapazes de parar de acumular, pois acreditam que, no fundo, estão apenas seguindo um impulso natural de proteger-se. Eles podem sentir um profundo apego sentimental a certos objetos, como roupas antigas, papéis, móveis ou até itens que já perderam a utilidade. Esses objetos, no entanto, tornam-se mais do que apenas coisas físicas. Eles se tornam símbolos de momentos passados ou de um conforto emocional momentâneo. O aspecto social do acúmulo também não pode ser ignorado. Muitas pessoas acumulam porque têm medo do julgamento ou do estigma associado à ideia de não ter o suficiente. Esse comportamento pode ser exacerbado por uma sociedade que valoriza o consumo e a posse de bens materiais. O medo de ficar sem algo importante pode criar uma sensação de urgência para guardar o que se tem, mesmo que esse algo não tenha mais valor real. Em um mundo onde muitas vezes somos ensinados a acumular mais e mais para sermos considerados bem-sucedidos, o acúmulo acaba sendo uma resposta a esse padrão, levando a pessoa a sentir que sempre precisa de mais para ser aceita ou sentir que está no controle. Mas a verdade é que o acúmulo é, em última análise, um reflexo de um vazio emocional. Ele é uma fuga do sofrimento, um mecanismo de defesa que busca preencher um espaço de insegurança, medo e angústia. À medida que a pessoa começa a compreender esse vazio interior, ela pode começar a trabalhar no preenchimento desse espaço de formas mais saudáveis. Buscar um propósito, um hobby, uma paixão ou um objetivo que traga realização pessoal pode ser uma forma poderosa de quebrar o ciclo de acúmulo. Quando a pessoa encontra algo significativo e valioso que a faz se sentir plena e satisfeita, o desejo de acumular diminui, pois ela percebe que o verdadeiro valor não está nas coisas materiais, mas nas experiências e conexões que realmente importam. O primeiro passo para alguém que se sente aprisionado pelo acúmulo é o autoconhecimento.
Entender por que acumulamos é fundamental para sair desse ciclo. Pergunte-se: o que estou tentando preencher com essas coisas? O que estou evitando sentir ou enfrentar? É um processo difícil, que pode envolver confrontar emoções reprimidas, traumas passados e medos que foram soterrados por camadas de objetos e itens que parecem trazer uma sensação temporária de segurança. Mas, ao iniciar esse processo, a pessoa começa a perceber que a verdadeira transformação não está em acumular, mas em aprender a desapegar. A mudança não acontece de uma vez. E é importante ser paciente consigo mesmo durante o processo de transformação. O simples ato de começar a questionar o acúmulo e as emoções que o acompanham já é um grande passo. Para muitos, isso pode incluir o início de um processo de organização e limpeza, não apenas do ambiente físico, mas também da mente e do coração. Ao se desfazer do que não é mais necessário, a pessoa começa a criar mais espaço, não apenas em sua casa, mas também dentro de si mesma. Esse espaço pode ser preenchido por novas ideias, novos relacionamentos e uma nova visão sobre o que realmente importa. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos.